Alô você! Vamos trabalhar agora o tema Lei Penal no Espaço. Evandro, cai bastante? Agora eu copio um grande amigo meu, não cai bastante não. Despenca nos concursos públicos e não é tão difícil, é muito gostoso trabalhar. Olha aqui, o tópico Lei Penal no Espaço, nós vamos trabalhar 3 artigos. A gente vai trabalhar o artigo 5º, o artigo 6º e o artigo 7º. Eu vou primeiro explicar o 5º e o 7º para vocês, porque a lei penal que trata dentro do nosso assunto do artigo 5º é a da territorialidade de lei. Ou seja, a gente vai aprender aonde é o nosso território nacional. E aqui é a extraterritorialidade de lei. O nome é feio, mas é fácil de entender. Evandro, o que é lei penal no espaço? Aqui a gente vai determinar quando a lei nacional vai ser aplicada. No nosso caso, quando a lei penal nacional vai ser aplicada. Quando o cara pode ser punido, quando não pode ser punido, aonde é o território nacional, onde não é o território nacional, tranquilo? A única coisa que eu quero fazer uma diferença bem clara é as regras do direito penal são totalmente diferentes das regras processuais penais. Por exemplo, quando a gente estiver trabalhando do artigo 6º, que é o princípio da ubiquidade, você vai aprender o seguinte, que aqui só está fazendo referência a países à distância. Ou seja, aqui a gente vai saber quem é competente para processar e julgar o cara. E a regra processual penal é totalmente diferente. Se acontecer um episódio parecido, num exemplo, só que dentro do nosso território nacional, por exemplo, quando eu vou falar do artigo 6º, eu falo da carta-bomba, vou te dar um exemplo, se você soltar uma carta-bomba daqui e enviar para o cara lá nos Estados Unidos, aí você vai ver que os 2 lugares são competentes para processar e julgar você, tanto o Brasil quanto o estrangeiro. Agora, e se o cara mandar uma carta-bomba de São Paulo para o Rio de Janeiro? Aí não faz parte da minha matéria. Vai lá no artigo 69 do Código Penal, que é a competência e atribuição. Aí são as regras o quê? As regras processuais penais. São regras diferentes do que são as regras aplicadas aqui no direito penal. Mas não vamos se antecipar não, vamos por parte. Evandro, então quer dizer que o que eu estou trabalhando aqui, na verdade, é a capacidade que o Estado brasileiro tem de punir a pessoa. A primeira coisa que você tem que aprender é o território. Vamos falar do artigo 5º para você? Olha só, para a gente ter um bom entendimento desse artigo e cair bastante texto de lei, eu vou pedir para jogar aí na tela para você o texto de lei, eu vou ler e a gente vai trabalhar junto aqui. Acompanha comigo o que está escrito no artigo 5º aí do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, o que é isso? Nada mais do que o princípio da soberania, né? É isso mesmo, soberania. Todo crime praticado dentro do território nacional vai ser aplicado à lei nacional. Evandro, dá um exemplo, olha aqui. Eu vou fazer um gráficozinho aqui bem fácil para você entender. A soberania diz que no espaço territorial de um Estado, quem determina é ele. Nesse caso, vai ser a aplicação da lei penal. Legal, Evandro. Quando que vai aplicar a lei penal? Primeira regra é quando estiver dentro do território nacional. Mas aí você pergunta, o que é o território nacional? Território é toda a extensão territorial daquele Estado soberano. No nosso caso, mais 12 milhas em maré baixa no sentido do mar aberto. Eu vou quer dizer que eu cheguei na praia, a maré está baixa, 12 milhas para lá. Se o navio sair daqui, sair, e aqui dentro está tendo uma festinha lá dentro do iate, o iate está afastado da costa, mas está até 12 milhas, um dá um tiro na cabeça do outro, é o Brasil que vai punir? É o Brasil que vai punir, tá certinho, dentro do território. Você faz uma linha e se as aeronaves estiverem passando aqui dentro, também você vai aplicar a lei brasileira. Esse é o princípio da territorialidade, tá? Agora, Evandro, eu aprendi uma vez que existia uma coisa, olha, aqui é o Brasil e aqui é a Argentina. No meio do caminho tem o mar. O mar, eu aprendi em algum lugar que o mar é chamado terra de ninguém. O mar, ninguém é dono do mar. E aí? Aqui dentro é território nacional, aplica a lei brasileira. Se um der um tiro na cabeça do outro, é o juiz brasileiro que vai processar, condenar você e vai ficar preso. 12 milhas para dentro do mar em maré baixa é o Brasil também. Subiu uma linha, a aeronave está passando lá, é o Brasil também. Legal. Agora,
Se tiver dentro do território da Argentina, quem vai mandar é a Argentina. Se você der um tiro na cabeça do argentino lá, você vai ser punido, isso é a regra. Agora, e se tiver no mar de ninguém? Filho, quando você comprar um barco, um iate, um navio, qualquer coisa, você vai ver que tem que ter uma bandeirinha do Brasil, é obrigatório. Capitania dos Portos, ele obriga você a colocar ali a bandeirinha no navio, no barco. Por quê? Aquilo ali chama o princípio, olha o nome, princípio do pavilhão. Evandro, o que é esse princípio do pavilhão? É fácil, eu vou falar ele mais à frente, mas eu vou te adiantar. Qualquer crime cometido, qualquer coisa cometida no mar de ninguém, na terra de ninguém, ou seja, no mar aberto que pertence a todos, vai valer a lei do território do pavilhão. Ou seja, Evandro, o que é território do pavilhão? Olha, se você estiver num navio brasileiro, no iate que pertence a um brasileiro, com uma bandeirinha lá, no mar aberto e você der um tiro na cabeça de alguém, ali vai ser considerado o quê? Território nacional. Então a gente já deu a ideia, só a ideia, do que seja território. Aqui eu acabo de trabalhar, olha a expressão, o território próprio. Evandro, o que é o território próprio? A terra e tudo que tem aqui dentro, 12 milhas em maré baixa, subiu uma linha, tá passando a espaçonave lá, tá passando a nave, tá passando o avião, a aeronave também é mar territorial, e na terra de ninguém, que é o princípio do pavilhão. Tudo vai ser considerado território próprio, tranquilo? Agora a gente vai estudar o parágrafo 1º, que vem o quê? Chama o território por assimilação. Eu fiz um esqueminha para vocês. Bem, já que a gente tratou o território próprio, agora eu vou tratar com você o território por assimilação. Evandro, o que é território por assimilação? Que vai ser considerado território nacional. Olha só, embarcações ou aeronaves públicas. Evandro, dá um exemplo. Lógico que eu dou. Você imagina se sai um navio oficial aqui da Marinha Brasileira. Não é Marinha Mercante não, tá? Eu já vou adiantar. Marinha Mercante é navio privado. Mas vamos para cima aqui. Saiu da Marinha Brasileira, os marinheiros. Os oficiais da Marinha fazem a chamada viagem de ouro, né? Eles dão uma viagem ao mundo. Só que eles dão uma viagem ao mundo dentro do Brasil. Por quê? Porque aquele navio público, ele é considerado território nacional onde quer que esteja. Evandro, olha só. O navio parou lá nos Estados Unidos. Os caras foram para Disneylândia, depois trouxeram uma menina para dentro do navio, estupraram a menina dentro do navio. E aí, é como se tivesse estuprado a menina aqui, dentro do território nacional. É isso mesmo. Vai responder também na Justiça Brasileira. Agora, Evandro, olha que legal. Imagina que eu sou piloto da Força Aérea Brasileira, eu parei lá um F-5 no aeroporto dos Estados Unidos, eu desci, fui na rua e cometi um crime nos Estados Unidos. Quem me pune, o Brasil ou os Estados Unidos? Se você desceu da aeronave para passear, que era seu dia de folga, vai responder lá nos Estados Unidos. Agora, se você desceu da aeronave para entregar um documento lá no FBI, que era um documento oficial do Brasil, você estava a serviço, conta com o território nacional, o Brasil vai te punir, porque você está em embarcação aeronave pública, tranquilo? Isso daí é um detalhezinho que pouca gente se atenta a isso. Olha só, embarcação aeronave privada a serviço do Estado. Amigo, se você tem uma embarcação que está a serviço, dá um exemplo de uma embarcação a serviço do Estado. Fácil. Imagina que uma empresa pública, lembrando, quem é o Estado? Para quem está estudando direito administrativo, você tem a União, os Estados, Distrito Federal, Município, autarquia, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. A Petrobras é uma sociedade de economia mista pertencente à União, então ela é Estado sim, administração pública indireta. Por exemplo, se alguma concessionária ganhar uma licitação e estiver trabalhando para a Petrobras com a bandeira da Petrobras, e alguém cometer algum crime numa embarcação aeronave privada a serviço do Estado lá fora, aí, amigo, vai ser considerado território nacional por assimilação, lei penal brasileira. Embarcação aeronave mercante ou privada, desde que não esteja em território alheio. Ou seja, o que é isso aqui? Eu acabei de explicar para você. Princípio do pavilhão. Vai ser considerado território nacional também por assimilação. Tranquilo? Evandro, por que você adiantou a conversa lá? Eu adiantei porque eu sempre gosto de trazer exemplos para você não se perder. Ou seja, essa embarcação é aquela que está no mar de ninguém, está com a bandeirinha sacudindo lá. Tranquilo? Então vamos lá. O que é território próprio? Território nacional, dentro dos seus limites, 12 milhas na maré baixa, subiu uma linha, quem estiver passando ali em cima também.
Agora, quem tiver embarcação pública, quem tiver embarcação privada a serviço do Estado ou terra de ninguém, qualquer navio ou aeronave passando no mar aberto, tranquilo? Evandro, e ao contrário, é verdadeiro? Também. Por exemplo, se um navio americano aportar no Brasil e acontecer um crime ali dentro, o Brasil não tem nada a ver. É como se um pedacinho dos Estados Unidos estivesse ali no Brasil, tranquilo? Então passamos o próprio por assimilação. Vamos seguir que tem bastante coisa pra gente ver. Ó, a gente arrebentou o artigo 5º, né? Agora a gente vai trabalhar o princípio da extraterritorialidade de lei, ou seja, quando que a lei brasileira se aplica fora do Brasil. Tranquilo? Olha só, eu tenho o inciso 1 que é incondicionada e o inciso 2 que é condicionada. Evandro, o que é a extraterritorialidade incondicionada? A lei brasileira vai sempre ser aplicada, independente se a outra lei do outro país foi aplicada, se o cara foi punido ou não, não importa. Sempre vai ser aplicada. Então eu trouxe os macetes. Olha, aqui eu sou forçado a falar para você. Quando cai lei penal no espaço, você tem dois tipos de questões. Ou vem casinhos, que eu vou trazer a questão no final da aula hoje, ou vem ela texto de lei. Então você tem que conhecer bem e cuidado para não cair nas pegadinhas. Olha só. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Por exemplo, se o presidente da República estiver nos Estados Unidos de folga, cara, o cara não está trabalhando e foi furtado lá, é contra o patrimônio, mas ele está de folga, ele está de férias. Se é com o presidente, tira férias, né? Ele está de férias, ele não tá representando. Agora ele é o fulano de tal, não é mais o presidente. Ele nem quer ser chamado assim, ele botou o vice lá e foi para os Estados Unidos. Se for contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República, aí é extraterritorialidade incondicionada. Evandro, crime contra a vida, cara. Pô, cara, você tem os dolosos contra a vida, né? Homicídio, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio, as formas de aborto. Qualquer dos crimes contra a vida praticados contra o presidente, aqui a gente leva como exemplo o homicídio, né? Ou a liberdade, sequestro, qualquer crime que tiver envolvido com a liberdade. Agora, se for um crime de furto, por exemplo, o presidente tiver de folga, não se aplica. Agora, e se o presidente da República estiver lá nos Estados Unidos para conversar com Obama em nome da República Federativa do Brasil como chefe de Estado e alguém furtar a carteira dele, aplica? Lógico. Sabe por quê? Olha só, aí vem aqui, ó, contra a administração pública ou por quem está a seu serviço. Cuidado para não se arrebentar de um inciso para o outro. Eu vou dar um exemplo contra a administração pública ou quem está a seu serviço. Na verdade, o B e o C eles se confrontam, tá? Ele fala um monte de coisa ali, sociedade, economia mista, empresa pública, tudo aquilo é o Estado. Você tem que estudar direito administrativo ali. Praticou contra aquilo ali, vai ser punido sempre pela lei brasileira, mesmo que o cara esteja sendo julgado lá fora. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Evandro, eu sou um policial federal, estou fazendo um curso pela Polícia Federal e dos Estados Unidos alguém comete um crime contra mim. Quem vai julgar? A República Federativa do Brasil, mesmo que o cara seja julgado e condenado lá. Por genocídio, quando o agente for brasileiro, o cara que está cometendo, ou domiciliado no Brasil. O que é isso? É um estrangeiro que mora no Brasil e comete um crime de genocídio. Fácil. Você imagina que um nazista venha morar no Brasil e aqui no Brasil ele começa a praticar um crime de genocídio. Entendeu? Em qualquer lugar do mundo, o Brasil vai aplicar a pena porque ele está o quê? Domiciliado no Brasil. Olha, o inciso 1 é a extraterritorialidade incondicionada. Essa se aplica de qualquer forma, mesmo se ele tenha sido julgado ou não lá fora, não importa. O Brasil sempre vai avocar para ele a lei penal para poder punir esse agente, tranquilo? Vamos para o 2 agora, que é a extraterritorialidade condicionada. Vou trabalhar com vocês agora o inciso 2, que é a extraterritorialidade condicionada. Beleza? A gente tem 3 requisitos ali, são 3 fórmulas, na verdade, né? Que por tratados ou convenções o Brasil se obrigou a reprimir, que praticados por brasileiros e não punidos no estrangeiro. Ou seja, pensa comigo, imagina que um brasileiro sai, vai lá nos Estados Unidos e dê um tiro na cabeça de alguém. Pô, entra no segundo aqui, ó. Ele é praticado por brasileiro. Tá, foi praticado por brasileiro? Foi. Aí você tem que puxar os requisitos. Vamos lá. Ele tem que entrar no território nacional, que se o brasileiro cometer um crime contra o americano e ficar lá e não entrar no território, o Brasil não pode aplicar a lei. Ser o fato punido também no exterior, homicídio é punido lá. E ser a extradição autorizada. Você sabe que o brasileiro nato não vai poder ser extraditado, mas a extradição é autorizada no caso do crime de quê? Nesse caso de crime de homicídio. Se o cara cometer, a não ser que, por exemplo, um Estado americano peça a extradição de um americano que está no Brasil e lá a pena seja de morte. Aí o Brasil não pode extraditar. Mas isso não faz parte da minha matéria, porque isso aqui é da conta da lei de extradição, tá? Ele não ter sido absolvido no estrangeiro
e não ter sido perdoado também. Logicamente, não ter sido perdoado ou cumprido a pena de alguma forma. Evandro, me explica isso num exemplo para que eu possa entender melhor. Fácil. O brasileiro, vamos aqui para o fato praticado por brasileiro. O brasileiro vai para o exterior, dá um tiro na cabeça de alguém. E aí, ele vai ser punido no Brasil? Depende. Se ele for preso lá e cumprir a pena inteira lá, não. Se ele for absolvido lá, também não. Evandro, e se ele for perdoado pelo Estado americano por ter feito aquilo, ele pode ser punido no Brasil? Não, mesmo praticado por quem? Por brasileiro. Então eu tenho as formas da condicionada e tenho os requisitos que seguem, tranquilo? Então até agora está bem objetivo. Vamos entrar em alguns detalhes para que a gente possa objetivamente acertar as questões. Então, o que a gente acabou de ver aqui? A gente viu o artigo 5º, que é a territorialidade de lei, e o artigo 7º, que é a extraterritorialidade de lei. A gente sabe que tem a condicionada e a incondicionada. Incondicionada no inciso 1, condicionada no inciso 2. A condicionada, para acontecer, tem que ter alguns requisitos. Eu vou trazer no final dessa aula uma bateria de exercícios, porque isso aqui tem que ser matado nos exercícios. É muito importante ver a observação, o princípio do artigo 5º. A gente tem o princípio da territorialidade temperada, meu povo, ela não é absoluta ou mitigada. Se cair absoluta ou mitigada, está errado. Por quê, Evandro? Porque tem algumas situações em que está dentro do território nacional, mas o Brasil não pune. Dentro do consulado, por exemplo, americano, consulado argentino, se o consulado for no Brasil e tiver o diplomata, o cônsul lá dentro, as pessoas que cometerem crime lá dentro, quem vai punir é o país deles. Porque o consulado americano é solo americano dentro do Brasil, como se fosse um pedacinho dos Estados Unidos ali. Ou seja, então o princípio da territorialidade não é absoluta, porque nem todo mundo que está aqui dentro vai ser punido pela lei brasileira, porque o Brasil abre mão nesse caso. Então o princípio é da territorialidade temperada, absoluta ou mitigada. Tranquilo? Agora a gente vai passar por uma coisa bastante importante também. A gente está vendo a lei penal no espaço, não tá? Então vamos ver agora, para completar, o artigo 6º do Código Penal, da Lei Penal no espaço. Vamos fazer o seguinte, para que ele fixe na sua cabeça que a gente não tem um problema, acompanhe aí na tela, eu vou jogar o artigo rapidinho, a gente pega ele e vamos montar o esquema para a gente passar para os exercícios. Então a gente está vendo no artigo 6º que eu preciso dar ubiquidade. Evandro, trabalhando país à distância? País à distância. Na verdade, eu vou estar falando o que para você? Olha o texto. Considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, onde produziu ou deveria produzir o resultado. Ou seja, eu estou falando do lugar do crime. Onde foi praticado o crime? Porque o lugar do crime vai decidir a competência de quem vai processar e julgar. Imagine que, eu vou dar um exemplo mais complexo. Imagine que o A pegue uma carta-bomba e enderece a carta-bomba lá para a Inglaterra. Mandou lá para Londres. Legal, cara. Olha que bacana. Eu tenho a pessoa que mandou, no momento da ação da omissão, que foi o lugar, que foi o Brasil, então ele já é competente para produzir, e mandou a carta lá para a Inglaterra. Mas eu vou piorar. A carta foi para o FedEx e foi no avião. Chegou e explodiu dentro do espaço territorial do quê? Da Argentina. Pô, legal, cara. Quem vai processar e julgar? Olha que legal. Quem cometeu no lugar da ação ou da omissão? O Brasil é competente. Aonde produziu o resultado? A Argentina. E aonde deveria produzir o resultado? Que é o remetente, que é a Inglaterra. Todos os três vão ser responsáveis e vão ter a competência para processar e julgar a pessoa que cometeu esse fato. Ou seja, pelo princípio da ubiquidade, funciona todos os lugares. Você viu que a gente deu mais um princípio? Tem que tomar cuidado para não confundir os princípios, tá? Artigo 4º é o princípio da atividade. O artigo 6º é o princípio da ubiquidade. Agora a gente vai ver um monte de princípio a mais. Então o que a gente viu no lugar do crime, meu povo? A gente viu artigo 5º, territorialidade de lei, 6º, lugar do crime agora, e nós vimos o 7º, que é extraterritorialidade de lei. Todos os três envolvidos no mesmo esquema, que é lei penal no espaço. Mas eu vou trabalhar agora em uma quantidade maior de exercícios sobre esse tema, tranquilo? Então, acompanha comigo aí na tela o primeiro exercício. Peter, de nacionalidade norte-americana, desferiu 5 tiros em direção a John, também norte-americano, matando-o. O crime aconteceu no interior de uma embarcação estrangeira de propriedade privada, em mar territorial do Brasil. Nessa situação, não se aplica a lei penal brasileira ao crime praticado por Peter. Está errado, questão erradíssima. Ou seja, é embarcação americana, mas de propriedade privada, dentro do território nacional, é território nacional, artigo 5º, princípio da territorialidade de lei. Lembrando que o que a gente utiliza no artigo 5º é o princípio da territorialidade temperada, porque às vezes aplica-se a lei brasileira cometida no estrangeiro, é o princípio da extraterritorialidade do artigo 7º.
Tranquilo? E às vezes também aplica a lei estrangeira dentro do território nacional, se aqui no território nacional, na verdade, tiver um pedaço do território estrangeiro. Exemplo, nesse exemplo aí, eram estrangeiros que estavam em navio privado dentro do território nacional. Aplica-se a lei penal brasileira. Mas se o navio que eles estivessem fosse navio oficial americano e estivesse a serviço daquele país, aquele navio seria território do país americano e aí a lei brasileira não seria aplicada, tranquilo? Boa questão, vamos para a próxima. Caso um cidadão alemão dentro de uma embarcação de marinha mercante brasileira ancorada em porto holandês, local onde em tese não se pune um aborto, contribua para que sua esposa francesa pratique o abortamento, o território brasileiro não será considerado local de ocorrência da conduta, pois o navio estava ancorado em águas estrangeiras. Bem, a resposta está toda correta. Primeiro, os dois não são brasileiros. Segundo, navio da marinha mercante é navio privado, não é navio oficial com bandeira brasileira, onde a gente diga que é navio oficial brasileiro ou a serviço da República Federativa do Brasil. É de natureza privada. E também, lá, mesmo que fossem brasileiros e tivesse dentro de um navio particular, um navio privado lá no estrangeiro, lá não se pune o aborto. Ou seja, no caso do artigo 7º 2, que é a extraterritorialidade condicionada, uma das condições é que o crime ocorrido no país estrangeiro seja punido lá também. Se não for, não vai acontecer. Tá, essa questão está toda correta. Tranquilo? Vamos para a próxima. É aplicado o princípio real da proteção aos crimes praticados em país estrangeiro contra a administração pública por quem estiver a seu serviço. A lei brasileira, no entanto, deixará de ser aplicada quando o agente for absolvido ou condenado no exterior. Bem, essa questão está errada, é o final, pelo seguinte: efetivamente é o princípio da defesa, o princípio real mesmo. Está certo, o princípio está certo. O que está errado é que aquilo lá faz parte do artigo 7º, inciso 1, é a extraterritorialidade incondicionada. Nesse caso, sempre vai ser aplicada a lei brasileira, tranquilo? Vamos para a próxima questão. Pertencentes à eficácia da lei penal no espaço, destacam-se os princípios da territorialidade, personalidade, competência real, justiça universal e representação. Corretos. Todos esses aí são princípios referentes ao quê? A lei penal no espaço. Olha, eu aconselho que você leia, você não precisa ficar entendendo efetivamente, saber a diferença de um para o outro, não. Não é isso que as bancas cobram. Agora, as bancas cobram que você saiba que pelo menos os princípios existem, tranquilo? Vamos para a próxima questão. Laura, funcionária pública a serviço do Brasil, na Inglaterra, cometeu naquele país crime de peculato. Nessa situação, o crime praticado por Laura ficará sujeito à lei brasileira, em face do princípio da extraterritorialidade. Certo, artigo 7º, inciso 1, ela estava a serviço da República Federativa do Brasil, é caso de extraterritorialidade de lei. Artigo 7º do Código Penal, inciso 1, tranquilo? Extraterritorialidade incondicionada, beleza? Vamos para a próxima questão aí. Um cidadão sueco tentou matar o presidente do Brasil, que se encontrava em visita oficial à Suécia. Nessa hipótese, o crime praticado não ficará sujeito à lei brasileira. Está errado, porque esse aí é o artigo 7º, inciso 1, diz que os crimes praticados contra a vida e a liberdade do presidente da República sempre serão aplicadas à lei brasileira. Ou seja, princípio da extraterritorialidade incondicionada. Está no artigo 7º, inciso 1 do nosso Código Penal. Essa estava bem tranquilo, né? Vamos passar para mais uma aí. Em alto mar, a bordo de uma embarcação de recreio que ostentava a bandeira do Brasil, Júlio praticou um crime de latrocínio contra Lauro. Nessa situação, aplicar-se-á a lei penal brasileira. Vamos lá, meu povo, sai do espaço territorial de um país e entra no espaço territorial de outro país. Agora, lá no meio, eu sei que é esquisito, eu tenho vontade de rir, mas tem um negócio chamado terra de ninguém. Olha só, Evandro, o que é terra de ninguém? Parece até o concurso público, né? 1000 candidatos para cada vaga, terra de ninguém. Quem estuda mais é que pega. Mas o princípio do pavilhão diz o seguinte: território nacional, o artigo 5º do Código Penal, você tem até 12 milhas na maré baixa, mar adentro, e também você coloca aquela linha para cá, qualquer aeronave, qualquer espaçonave está dentro do território brasileiro. Tem as regras dos outros países que vão falar qual é o território, por exemplo, dos Estados Unidos da América. Só que você, quando estiver navegando ou estiver sobrevoando, tem o chamado espaço territorial ou terra de ninguém. Ali, amigo, o que manda é o chamado princípio do pavilhão. Evandro, o que é do pavilhão? O princípio do pavilhão é a bandeira que você ostenta no seu navio ou ostenta dentro da sua aeronave, tranquilo? Então, muito boa questão. Olha só, meu povo.
Fechamos aí. Às vezes eu sei que a gente parece que dá uma viajada, parece que é coisa que não está fazendo parte do nosso dia a dia, né? Eu sei que você às vezes está me vendo aí, é formado em Direito, não viu isso na faculdade. Você é formado em Educação Física, ou você só tem o seu nível médio, está estudando ainda, ou só tem o nível médio e ainda está esperando alguma coisa melhor lá na frente. Mas olha, todo projeto futuro, ele depende de um trabalho, de uma base sólida hoje. Tenha paciência. Você acha que a gente às vezes fica depois da hora, a gente se perde, às vezes a mamãe liga, às vezes a esposa liga, às vezes você deixa o seu ente querido um pouco de lado para poder chegar em algum lugar. E é por isso que eu quero fazer essa homenagem a você que está sentado aí, fazer essa homenagem a essa equipe maravilhosa que trabalha aqui, ao meu câmera que me acompanha, porque às vezes eu falo, cara, tá tarde, vai para casa, ele fala, não, Evandro, vou ficar com você porque o aluno merece, o aluno precisa, e isso é importante. Então, eu quero falar para você que se você se esforçar, você vai conseguir, tranquilo? E para quem me conhece, alô você!